o tema da nossa live ele é bem interessante. Sim, Ratanabá, Eldorado e o sobrevivencialismo, né? sim. É uma grande jornada essa live nossa hoje. Então, assim, eu sou do Mato Grosso do Sul, nasci em Dourados, né? Então, um forte abraço a todos vocês sul-mato-grossenses, né? De todo o Brasil. E para mim é uma felicidade trazer um assunto tão importante, tão disruptivo, que é este assunto, né? Este triângulo que vamos falar hoje, né? Que é justamente Ratanabá, Eldorado, por que dessa mistura, né? Destes dois nomes fortes e polêmicos, e a questão do sobrevivencialismo, que eu vou trazer algo muito importante para todos vocês que ficarem até o final desta live. E, de antemão, né, vou mostrar em primeira mão para todos os seus seguidores, Carlota, um artefato da Amazônia. Vou mostrar aqui para vocês um artefato das pesquisas da Amazônia, né? Um artefato que, inclusive, né, o Urandir apresentou aqui na atividade de campo em Brasília, para todos aqueles que estavam, que as pessoas ficam muito nessa expectativa, né? A gente fala muito, mas a gente não pode mostrar muito, mas o pouco que a gente pode, a gente vai mostrar, e eu vou mostrar aqui para vocês hoje que vão estar nos acompanhando. Então, assim, eu estou em Dáquila, né? Muito antes do projeto Portal. Em 1992, né, o Urandir chega no Mato Grosso do Sul e ali ele se torna muito amigo do meu pai. E durante um ano, né, morando na casa do meu pai, a gente iniciou ali os trabalhos com os primeiros grupos, as primeiras pessoas que já se interessavam por este assunto, um assunto que hoje está com uma repercussão mundial incrível, que já era algo que nós falávamos desde aquela época destes fenômenos, desses objetos aéreos não identificados, dessas situações e fatos, né, reais que já aconteciam desde a década de 80, 70, 80, 40, 50. E um ponto muito interessante que eu descobri na minha carreira, ao ingressar na Marinha, algum tempo depois, e o qual eu tive a oportunidade de estar na Ilha da Trindade, que fica a 1.200 quilômetros a leste do município de Vitória, Espírito Santo, né, uma ilha realmente deserta, localizada ali no Atlântico Sul, entre o continente africano e a América do Sul. Uma das únicas ilhas com água potável um fluxo de água potável durante todo o ano das suas nascentes, onde existe ali as tartarugas verdes, que existe somente ali, né, que elas saem dali quando desovam e voltam depois de 30 anos para se reproduzirem novamente, né, a samambaia gigante, os caranguejos amarelos. Então, assim, uma ilha fantástica que tem uma forte ligação, inclusive, com Ratanabá, né, com Eldorado. Mas eu vou explicar para vocês certinho qual é essa diferença e o porquê destes nomes ao longo da história. Então, assim, eu descobri que em 16 de janeiro de 1958, Emílio Baraúna, um fotógrafo a bordo de um navio da Marinha, Almirante Saldanha, fez a primeira fotografia de um objeto aéreo não identificado. Olha que interessante. Essa fotografia ela foi feita na Ilha da Trindade, próximo ao Pico do Desejado, que é um pico de 600 metros de altura do nível do mar. E foi a primeira fotografia que deu origem à ufologia no Brasil. Né? A ufologia nasceu dessa foto. E naquela época, agentes americanos vieram ao Brasil, porque coincidiu com o primeiro ano geofísico mundial, para fazer a verificação dessa fotografia. E, pasmem, né? Lógico que naquela época, em 1958, eles falaram que foi uma montagem. Né? Mas quem estava a bordo... Quem estava a bordo do navio sentiram, né, na pele a pane elétrica que teve no navio, né, ou seja, simplesmente a parte eletrônica se desligou e toda a tripulação do navio pôde avistar, né, esse rasante desse objeto aéreo não identificado, que era assim que era chamado naquela época, e depois passou a chamar, exatamente, depois passou a ser chamado como objeto voador não identificado, OVNI. Então, e aí, em 1982, lógico, aí nós temos, né, o caso Roswell,
nos Estados Unidos, no Novo México. Aí depois nós temos a Operação Prato, que aconteceu na Amazônia, né, fatos reais de pessoas que passaram por experiências extraordinárias, muitas, né, traumáticas, porque não eram todas as pessoas que estão e estavam preparados a terem essa interação com esses tipos de fenômenos. Então, um forte abraço a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, né, principalmente vocês que vão assistir essa live posteriormente, né, essa troca de conhecimento. Então, retomando, então essa fotografia, naquela época, né, foram falados que eram apenas narrativas, que foi uma montagem dessas fotografias. E muitos anos depois, constataram que eram fotos reais, verídicas, né? E lógico, a gente sabe que naquela época tudo era muito restrito. Falar que você acreditava em extraterrestres, até pegando a carona nos filmes de Steven Spielberg, né? O ET, o extraterrestre, ali na década de 80, né? 90. Então você era taxado como louco. E eu tô trazendo esses fatos históricos para que vocês possam acompanhar um pouco a linha do tempo, né? A evolução, né, ufológica e dos tempos, né, os quais nós estamos vivenciando, né, de tamanha aparições, manifestações, que não é novidade para nós. Então, ou seja, em 6 de março de 1982, no estádio Morenão, né, para quem é do Mato Grosso do Sul conhece o estádio Morenão, teve o primeiro avistamento coletivo de um objeto, né, voador não identificado, que foi uma luz que cruzou o estádio, onde mais de 23 mil pessoas puderam verificarem, né, este fenômeno. É considerado até os dias de hoje, né, o maior aviamento coletivo, né? Mais de 23 mil pessoas assistiam o jogo entre o Operário Sul-Mato-Grossense e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, puderam ter essa interação, né? E tem vários relatos, saiu em vários jornais da época. Então, ou seja, o Mato Grosso do Sul, o Brasil, é muito privilegiado, né? É o celeiro ufológico mundial, né? Estamos vendo e constatando tudo aquilo que já sabíamos há muitos anos atrás, os fatos reais, né? Temos atualmente, vocês estão acompanhando as mídias, né? O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, em uma entrevista no podcast americano, confirmando, né, que teve sim seres não humanos, né? Essa é a palavra, seres não humanos, que foram capturados, né, levados aos hospitais. Nós temos, né, o doutor que fez dos atendimentos a um destes seres, e o outro que foi levado para os Estados Unidos. Então, tudo está vindo à tona de algo que já era falado naquela época. E é engraçado, porque semana retrasada eu tive até um primo meu, né, que na época me zoava muito, né, falava assim, essas coisas não existem, isso é coisa da sua cabeça, né? Hoje falando assim, primo, realmente, o negócio é verdade mesmo, existe, né, tá vindo à tona aí, né, os Estados Unidos divulgando 4 tipos de raças, né, de seres, né, e nós sabemos que existem muitas outras raças, né, e muitas dessas raças sempre estiveram aqui, né, no nosso sistema Terra, né, lógico, com interações, vivendo em locais distintos, né? Vivendo na Antártida, vivendo no fundo dos oceanos, vivendo no continente oculto que existe no Pacífico, tudo em locais onde não há rota de aeronaves. Isso é muito fácil de você visualizar, principalmente no Pacífico, entre o continente, entre a América, né, Austrália e Japão. São rotas onde os aviões não passam, a Antártida não é sobrevoada. Então, são muitas informações que agora um quebra-cabeça vai montando.